conversar um pouquinho sobre uma história, né? A gente, depois de um certo tempo, vocês verificam que eu estou de barba branca, mas a minha barba já foi preta, né? Desde 1975 eu deixei barba, né? Mas a história começa um pouco antes, né? Porque que o doutor Antônio Carlos Campos Pinhatari, então eu sou Campos e Pinhatari. Pinhatari é o nome italiano e Campos é português e espanhol também. Então, isso nós estamos falando aí da década de 60 e quando eu prestei vestibular. Na realidade, o doutor Pinhatari, Pinha é o meu nome dos meus colegas de turma, os meus amigos assim chamam. Então eu Pinha, doutor Pinhatari e depois professor Pinhatari. Muito bem, nós tivemos essa oportunidade de fazer medicina aqui na Escola Paulista de Medicina em 1971, quando eu entrei aqui na Escola Paulista. A minha família é do interior de São Paulo, da cidade de Bragança Paulista, né? E acabei fazendo medicina muito por influência do meu avô, Aristides de Campos, que era médico e sanitarista, né? E também da minha família, eu fui um dos primeiros médicos aí da família aí de Bragança Paulista. Acabei escolhendo a medicina, fiz o vestibular, entrei aqui em 1971, né? E minha turma de médicos, nós completamos agora, o ano passado, 40 anos de formato, né? Então nós temos já um tempo de medicina já de 40 anos, depois de formado em 1976. Né? Bom, esse é só o começo da história, mas eu queria contar mais uma história de sucesso, né? Eu acredito que não é o meu sucesso, mas o sucesso de uma disciplina, né? A disciplina de infectologia do Departamento de Medicina da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, todo esse nome, esse conjunto, né? Então eu tive a oportunidade de acompanhar isso com vários professores aí da disciplina. Eu considero uma história de sucesso e eu vou contar para vocês o porquê disso e que esse sucesso vai continuar com certeza, apesar das dificuldades do hospital, do financiamento, recursos. Então é uma história de sucesso que eu já comentei há algum tempo atrás, junto com os colegas da disciplina, e estou tendo essa oportunidade agora que a SPDM me proporciona de contar essa história, né? É bom contar uma história positiva, né? E tudo que eu pude fazer, tudo que a minha atividade aqui nessa instituição, os resultados são muito positivos, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista também da contribuição, e me dá muita satisfação poder contar isso para vocês, né? Então, em 1976, eu me formei em medicina, e naquela ocasião nós tínhamos uma residência médica, eu prestei para a clínica médica, né? A clínica médica da Escola Paulista de Medicina, né? A clínica médica de Jairo Ramos, de Oswaldo Ramos. Então eu tive essa formação de um ano de residência e é realmente a clínica médica da escola, com a sua excelência, né? Mas na época a residência era só de um ano, de geral, e depois já escolhi a especialidade, né? E aqueles colegas que me conhecem bem, sabem que o Dr. Pinhatari, ele tinha escolhido talvez fazer neurologia, né? E isso foi em 1977. Mas na ocasião, o professor Oswaldo Ramos, né, o saudoso professor Oswaldo Ramos, ele tinha uma característica, né, de inovação, de trazer contribuições para a residência, depois para a pós-graduação. E ele queria criar, então, e criou a residência de clínica médica, residência de geral, né, clínica médica geral. E ele dizia que tinha que ter 6 residentes, 6, mas esses 6 residentes de onde viriam, né? Alguns já tinham escolhido fazer nefrologia, fazer neurologia, como o Dr. Pinhatari, e ele falou, mas tem que ter 6. Isso é muito interessante porque nós estamos falando de uma época da década de 70. Por que tem que ser 6? Porque o professor Oswaldo disse que tinha que ter 6. Era mais ou menos assim na época, é um pouco diferente agora. E aí alguns foram voluntários, né? O Dr. Pinhatari e o meu colega de turma, professor Adalto Castelo Filho. Nós dois fomos fazer essa residência de geral com mais 4 colegas
e a pedido do professor Oswaldo. Mas nós fomos voluntários, porque precisava compor o número de 6. Né? E assim fizemos. E nesse estágio de residência de geral, nós incluímos o Hospital Emílio Ribas. O Hospital Emílio Ribas, ele tinha uma característica, muitos professores aqui já contaram essa história, o professor Ararida Cruz Tiriba. Nós tínhamos o nosso estágio do 5º ano no Emílio Ribas, era um estágio muito bom, as doenças transmissíveis, né, comunitárias. A gente, então, tinha uma referência muito boa dessa disciplina, cuja sede era lá no Hospital Emílio Ribas. Mas, na residência médica, resolvemos, então, fazer o estágio de residência lá, nós 6, né? Eu, o professor Adalto e mais 4 colegas. E assim fizemos. Quando terminamos a residência, no 2º ano, em 1977, a convite do professor Tiriba, do professor José Carlos Longo, né, e do professor Paulo Onzon Monteiro, nós fomos convidados para completar a residência, o R3. Mas o R3 não existia. Existia o 1º ano, o 2º ano, e fomos fazer o R3. O professor Oswaldo, ele ofereceu àqueles que aceitaram fazer a residência de clínica médica, o 2º ano, criamos a residência de geral, de presente o R3. Foram os primeiros R3 aqui da Escola Paulista de Medicina. E ele nos disse: escolham aquilo que vocês desejarem. Bom, foi assim. E eu e o professor Adalto Castelo Filho escolhemos fazer a residência de doenças infecciosas. Fomos, portanto, os primeiros residentes dessa especialidade da Escola Paulista. Ainda era no Hospital Emílio Ribas. Nós trouxemos isso aqui para o Hospital São Paulo, criamos um ambulatório. Então foi muito satisfatório, muito interessante esse começo, porque nós começamos realmente como primeiros residentes em 1979. E tive a oportunidade, junto com o professor Adalto, de conviver então com esses professores, o professor José Carlos Longo, saudoso, o professor Ararida Cruz Tiriba, que ainda está conosco e ainda participa de atividades no nosso Hospital São Paulo, e o professor Jair Guimarães, que então já tinha assumido a diretoria da Escola Paulista de Medicina na época. Não éramos ainda universidade. Bom, então caminhamos, fizemos o nosso R3 e logo em seguida, em 1980, terminando a residência médica, nós não tínhamos a pós-graduação ainda em doenças infecciosas. A pós-graduação já existia em algumas áreas da instituição, na área básica. Então, em 1980, a convite do professor Tiriba, professor Longo, professor Jair, nós fomos convidados e assumimos, então, naquela ocasião, como professor colaborador. Isso é interessante a gente contar essa história, porque isso existia na época. Hoje, nós não temos o professor colaborador e não temos nem o professor assistente, né? Então, eu e o professor Adalto começamos em 1980. Por isso que a nossa carreira de docente começamos muito cedo, ela é longa, mas começamos muito cedo, em 1980. E aí, essa atividade de professor colaborador, nós tínhamos com os alunos, então, do 5º ano de medicina. Bom, era uma honra, né, dizer que nós éramos professores da Escola Paulista de Medicina, muito jovens, e o professor Ararida Cruz Tiriba falava: eles são os jovens docentes. Assim que ele nos apresentava, quando a gente ia fazer alguma apresentação, jovens docentes, né? Então, nós começamos a atividade no Hospital Emílio Ribas, aqui no Hospital São Paulo, e fomos caminhando junto da disciplina de infectologia, junto com outros colegas docentes. Bom, estamos em 1980, né? O que aconteceu então a seguir? O professor Jair Guimarães, diretor da Escola Paulista, então conseguiu uma área no Hospital São Paulo, no 7º andar do Hospital São Paulo, a enfermaria da disciplina de doenças infecciosas e parasitárias, que ainda está lá no 7º andar do Hospital São Paulo. Era uma enfermaria muito interessante, mas que foi muito difícil de ser implantada. Como que vai se trazer doenças transmissíveis para o Hospital São Paulo?
como que as outras disciplinas vão aceitar que as doenças infecciosas tivessem uma unidade aqui. O professor Jair conseguiu, e nós então inauguramos essa unidade em 1982. Foi um marco, né, para a nossa disciplina. Então, agora estávamos no Hospital São Paulo, não estávamos mais no Hospital Emílio Ribas, apesar de que a nossa experiência no Hospital Emílio Ribas foi muito boa. Devemos muito também a essa instituição de referência em doenças infecciosas aqui da cidade de São Paulo, o Emílio Ribas. Fiquei 4 anos lá e tenho muito carinho pela instituição. Mas aqui foi possível então desenvolver aquilo que se chama de infectologia hospitalar. É esse o ponto. A nossa infectologia comunitária de doenças transmissíveis se instalou unidade no hospital, né? Então era uma coisa nova, a infectologia hospitalar, o relacionamento com as outras especialidades, a área cirúrgica, as infecções relacionadas a procedimentos cirúrgicos, também contato com as outras disciplinas todas, da pediatria, com a clínica médica. Então isso foi muito interessante. As infecções então do paciente a nível do hospital. Isso foi importante em 1982, então essa enfermaria foi muito importante. E aconteceu uma coisa fantástica, né? Terrível, fantástica por outro lado. Por que terrível? Os primeiros casos da síndrome de imunodeficiência adquirida. Então veja bem, aconteceu por acaso, mas foi, digamos assim, uma ideia, uma questão importante de trazer a enfermaria de doenças sexuais para o hospital. Porque logo em seguida tivemos os primeiros casos de AIDS. Nós não sabíamos nem o que era AIDS. Nós não conhecíamos o HIV, que é o agente transmissor. Então, nós tivemos, então, de 1982 até 1986, quando se conheceu melhor o agente infeccioso, uma pleiade de pacientes. Nós aprendemos uma nova infectologia. Os pacientes morriam, apesar do tratamento. Morriam e nós estávamos observando eles evoluírem e definharem. Assim era essa doença. E foi uma surpresa muito grande para nós, residentes de infectologia, jovens docentes. Nossa, nós não estávamos acostumados com isso. Então isso evoluiu nesses primeiros anos e foi muito importante ter essa unidade. Nós poderíamos não tê-la, né? E outra coisa, achava-se na ocasião que essa infecção deveria ter um isolamento completo, que ia poder se transmitir, não sabia como é que ela transmitia exatamente. Além da transmissão sexual, podia ter outros mecanismos. Então foi muito difícil no início. Então, esses docentes, esses residentes agora já no Hospital São Paulo, viveram essa situação nessa unidade. Mas essa unidade estava lá, ela prestou uma assistência enorme. Os resultados não eram fantásticos, né, em termos de tratamento, mas o resultado é aprendemos como cuidar desses pacientes, ou pelo menos do ponto de vista afetivo, do ponto de vista psicológico dessa população. Bom, então estou contando uma história aqui da evolução dentro do Hospital São Paulo, né? Bom, aí o professor Ararida Costiriba, o professor Jair, também o professor José Carlos Longo, né? Eles tinham uma visão, que era a visão da Escola Paulista de Medicina, muito da visão do professor Oswaldo, de criar a pós-graduação em infectologia, em doenças infecciosas. Isso foi em 1984, 85. E também eu, professor Adal, também foram um dos primeiros pós-graduandos dessa disciplina nessa época, né? Isso foi foi muito difícil no início, criar essa pós-graduação. Os professores que eu citei foram muito importantes nisso, que abriu então um campo de pesquisa. Agora vamos falar de pesquisa. Falamos de assistência. A nossa disciplina aqui no Hospital São Paulo, a característica principal era a assistência, cuidar do paciente, né? Essa era a nossa visão. A seguir, pesquisa. Então a nossa tradição não era de pesquisa. Já outras disciplinas aqui, a nefrologia, a endocrinologia, muitas delas tinham referência em pesquisa clínica, né? E assim nós evoluímos então com a pós-graduação. Mas surgiu uma coisa interessante, então já estamos na década de 80, né? Então estava ali o professor Pinhatari, o professor Adalto, e
nós percebemos uma coisa interessante, então, na época, isso é importante para os mais jovens, né? Nós precisávamos ter formação no exterior. Nossa disciplina não tinha. Os nossos docentes capacitados, com muito mérito, mas nós percebemos que alguma coisa acontecia na década de 80, né? Então, o primeiro professor a ir para o exterior foi o professor Adalto Castelo Filho, né? Que foi fazer o seu mestrado na McMaster University, no Canadá, e trouxe, então, a epidemiologia clínica para cá, modelos, então, de investigação em epidemiologia, sob a tutela do professor Oswaldo, né? Criou, então, um núcleo de epidemiologia clínica aqui nessa instituição. E ele nos dizia, Pinhatari, ou Pinha, né? Como nós éramos colegas de turma, eu estive aqui na reunião da nefrologia e com professores do exterior, e eles falam inglês. Na nossa disciplina, eu estou aqui, eu estou falando inglês, mas nós precisamos ter essa formação também, né? Publicações do exterior, interessante. Então, o professor Oswaldo já tinha essa visão na nefrologia, vamos fazer isso aqui. Então, nós fizemos um esforço muito grande para que os jovens docentes, né, o professor Tiriba, e aí tem também o professor Sérgio Barsante Way, né, que foi o segundo aí para o exterior, fazer então uma área nova, a infecção hospitalar, que nós tínhamos então aí a referência ali do nosso presidente Tancredo Neves, que acreditava que faleceu de uma infecção relacionada à assistência da cirurgia lá no hospital. Então, é uma área nova, como controlar as infecções no hospital. Então, o professor Sérgio foi para o exterior e fazer essa formação. E trouxe para cá um modelo único, foi o primeiro hospital a fazer isso, a primeira instituição de criar uma estrutura, então, de vigilância, de controle de infecção hospitalar aqui no país. O professor Pinhatari, em seguida, foi também para a mesma instituição, também a convite do professor Sérgio Way, já fazendo uma outra área, que eu já tinha uma tendência aqui de estudo, junto com o professor Trabulsi, que era da microbiologia, de fazer microbiologia clínica. Então eu fui para um laboratório no exterior fazendo o meu pós-doutorado, já tinha defendido o doutorado aqui, sob a orientação do professor José Carlos Longo, né? Um modelo experimental em animais, aí, de infecção, de choque infeccioso. E fui então fazer o meu pós-doutorado em microbiologia clínica. Fiquei 2 anos num laboratório de referência ligado ao controle de infecções hospitalares, mas agora então laboratório de pesquisa. Então nós tivemos então já nessa época o professor Adalto com a epidemiologia clínica, o professor Sérgio Way com a parte de epidemiologia toda voltada para o hospital, chamada epidemiologia hospitalar, e fui fazer a parte de laboratório. Mas nós não paramos aí, nós percebemos que mais docentes deveriam ir. O professor Reinaldo Salomão foi para a Alemanha, ficou fazendo o seu pós-doutorado também. Trouxemos um concurso, fez um concurso e passou o professor Celso Granato para trazer a área de virologia. Logo em seguida, tivemos também a oportunidade da professora Denise Cardo também ir para o exterior, para o CDC, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, e ela também foi fazer a sua formação lá. Então nós tivemos nessa época pessoas, docentes da disciplina que foram fazer a sua formação no exterior, mas com o objetivo de trazer isso para cá. Mas cada um deles foi fazer áreas diferentes, esse era o modelo, nós não íamos fazer a mesma coisa. E trouxemos essa experiência, né? A professora Denise, inclusive, foi convidada depois para ficar nos Estados Unidos. Ela hoje é uma das diretoras, a diretora do CDC na área de controle de infecções. Ela está nos Estados Unidos, é uma referência e foi nossa docente, foi nossa residente aqui também. Bom, mas ao voltar do exterior, em 1990, falei, agora vamos montar um laboratório aonde? Nós tínhamos uma enfermaria, essa que eu comentei para vocês, que prestava uma assistência excelente, né? Ainda tinha um problema da AIDS, tinha problema de infecções hospitalares, tinha doenças respiratórias. Então nós, vamos criar, nós não tínhamos áreas de laboratório.
Não tínhamos. Então, é importante isso. Isso não aconteceria hoje mais, né? Mas o laboratório, meu laboratório de pesquisa em microbiologia clínica ele foi idealizado, foi realizado dentro da enfermaria. É importante contar isso, quer dizer, a história, nós não tínhamos laboratório. Nós criamos um laboratório pequeno dentro da enfermaria, que hoje ele não seria mais aceito, né? Porque é um laboratório dentro da enfermaria do hospital. Mas foi a área que nós tínhamos, né? Da mesma maneira que os nossos docentes que foram fazer laboratório voltaram fazendo em colaboração com outras disciplinas. Muito bem. Então, o que nós percebemos então? Percebemos uma coisa muito interessante, que o professor, o médico, o infectologista, ele não podia ficar no laboratório o tempo todo. Ele tinha que trabalhar com colegas da área de biomedicina, de farmácia, de bioquímica. Então nós tínhamos que criar uma estrutura multiprofissional. E assim fizemos, né? Nós estamos falando então aqui de 1992. Isso foi um marco para a nossa disciplina e para a nossa pós-graduação. Então nós criamos uma pós-graduação em ciências. Nós tínhamos a pós-graduação para os médicos. E isso foi um marco enorme, também dentro do modelo que nós tínhamos em outras disciplinas, como a nefrologia. Então nós criamos então a pós-graduação em ciência. E isso foi muito importante para a área de infecção hospitalar. Então nós tivemos profissionais da área de enfermagem, biomédicos, farmacêuticos, trabalhando com a disciplina em pós-graduação e produzindo ciência dentro dos nossos laboratórios e dentro da área também de epidemiologia. Então nós estamos aí já caminhando na área de década de 90, 94, 95. Muito bem, estávamos então aí por volta de 1994 e já recebendo então os nossos colegas que foram para o exterior, já voltando, precisavam montar os seus laboratórios, montar suas estruturas de epidemiologia, e o Hospital São Paulo com a sua enfermaria, né? Então, o que nós poderíamos fazer então, né? Nessa ocasião, então, 1995, a disciplina de infectologia, ela tinha o professor Ararira Cruz Tiriba, que era o professor titular. O professor Jair Guimarães já tinha se aposentado, mas continuava na sua atividade, vindo aí na enfermaria, colaborando conosco, né? Então, nós tivemos então em 1995 a livre docência da disciplina de infectologia. Uma livre docência naquele modelo antigo, alguns dizem medieval, né? Mas nós fizemos o concurso, que agora é diferente. Eu e o professor Marcelo Buratini. Nós dois, então, fomos os primeiros livre docentes da nova geração aqui na disciplina de infectologia do Departamento de Medicina, como livre docentes do departamento, em 1995. E naquela ocasião, a livre docência era um pré-requisito para o concurso de professor titular, né? E hoje nós temos outros critérios aí para o concurso de titular. E o professor Tiriba, ele se aposentou justamente aí em 1996. Muito cedo também, e ele inclusive permanece aí tendo atividade na nossa disciplina, mostrando que a aposentadoria dele foi cedo, mas foi aquela aposentadoria compulsória, tanto do professor Jair quanto do professor Tiriba, né? E já ainda contávamos com o professor Longo. Então eu prestei o concurso para titular, então dessa história, dessa nova geração da época, né? Então eu fui titular também da disciplina de infectologia em 1996. Muito bem, e também chefiei a disciplina, coordenei a pós-graduação naquele momento, né? E tivemos então uma coisa muito importante, né, que eu acho, que é contando essa história de sucesso da nossa disciplina, né, que todos participaram, esses que eu comentei, né. Nós tivemos então um projeto de pesquisa, que é um marco, né, da nossa disciplina. Naquela época, então, o Ministério da Ciência e Tecnologia criou um projeto chamado PRONEX, né, recursos de número importante, valores grandes, e nós criamos então um projeto coordenado pelo professor Adalto Castelo Filho, que na ocasião, isso é muito importante, ele era o único
pesquisador nível 1 do CNPq. E o pré-requisito era que fosse o coordenador pesquisador nível 1 do CNPq. Nós tínhamos pesquisador do CNPq, mas não era do nível 1. Criamos então um projeto com o professor Adalto Castelo Filho, eu era o chefe da disciplina, chamado Pronex HIV/AIDS. Esse projeto ele foi um marco na nossa disciplina, né? Porque ele foi aprovado, ele tinha um braço, um ramo assistencial da enfermaria, ele tinha um braço de apoio diagnóstico e de infecções nesses pacientes com AIDS, e também de epidemiologia e de entendimento de como ocorria a transmissão da doença e o entendimento da sua fisiopatologia. Muito bem, esse projeto ele envolveu toda a disciplina, então todos se envolveram. E nessa ocasião já existiam tratamentos, não eram tão eficazes como que temos hoje, para as infecções pelo HIV. Mas nós já tínhamos opções, já estava começando o famoso coquetel, né? 3 drogas para tratar as infecções, com resultados muito bons na época, né? Então, esse projeto que nós desenvolvemos, ele permeou toda a disciplina. E aí vem, então, que eu acho que é o sucesso do nosso grupo, que nós estávamos unidos, né? Eu contei a história do começo, da enfermaria, dos nossos mestres, estávamos unidos. E esse projeto, por causa dessa união, permeou todas as áreas. Então, nós criamos uma unidade dentro da 7º andar do Hospital São Paulo, que é uma unidade de pressão negativa. Você podia colocar os pacientes com tuberculose e AIDS, com doenças respiratórias, que foi a primeira unidade com essa característica do país. E tivemos, junto com o professor Eduardo Medeiros, com a professora Denise, contato no CDC, Centro de Controle de Doenças, que viabilizou o nosso projeto, a nossa planta no Hospital São Paulo, teve o aval do CDC americano. Então foi a primeira unidade do país com essa característica. Mas de onde vieram os recursos? O Hospital São Paulo sempre teve dificuldade, desde o tempo que eu era aluno, sempre teve algumas crises financeiras, continua tendo. Mas isso não era fator limitante para que nós pudéssemos acreditar nele e investir. Investimos as verbas de pesquisa. Então, dentro do nosso Pronex, nós tínhamos recursos que aplicamos para assistência, porque o nosso DNA da nossa disciplina era cuidar de doente, assistência e fazer pesquisa clínica. E trouxemos, então, esses recursos para o Hospital São Paulo. Então, essa unidade foi reformada e chama-se, né, Unidade de Internação Professor Jair Xavier Guimarães. Inauguramos em 1997 e, com essa característica, ela era, sem dúvida, a melhor unidade de atendimento de doenças infecto-contagiosas, infectologias, como que queira chamar, do país. Muito bem, assim fizemos, inauguramos, mas não ficamos só nisso. Nós sabíamos que precisávamos fazer diagnóstico das infecções, os nossos laboratórios. Apoiar o nosso laboratório central do Hospital São Paulo, que não tinha condições de fazer toda essa gama de diagnóstico, virologia, citocinas, novos conceitos de septicemia, o nosso laboratório de microbiologia clínica, o professor Arnaldo Colombo criando um laboratório de micologia, o professor Ricardo Dias, por causa desse Pronex, criou o melhor laboratório de retrovirologia HIV do país, certo? Dentro da nossa disciplina. E hoje ele é uma referência nessa área. Mas ele foi para o exterior, e todos que foram para o exterior foram com muito sacrifício na época, né? Com bolsas, com uma dificuldade. E quando voltaram, já numa outra etapa, com apoio desse projeto de pesquisa. Já os laboratórios agora, não era mais o laboratório dentro da enfermaria. Aí nós estamos competindo por área física de laboratórios. Conseguimos as famosas casinhas, né? Que ainda persistem algumas. Criamos laboratórios mesmo nas casinhas e criamos laboratórios também dentro da área própria, o prédio de pesquisa clínica. E
conseguimos trazer equipamentos, conseguimos trazer recursos, conseguimos trazer pós-graduandos. Então foi uma época muito importante da nossa disciplina. E a nossa pós-graduação, por causa disso, passou a ser nota 6 da CAPES. 6, já na época, né? Depois fomos para 7, mas esse 6 foi muito difícil. Então foi uma conquista a nível internacional, né? Mas criamos também, e o professor Ricardo Dias foi muito importante, com verba do Pronex, o primeiro laboratório chamado P3. P3 não é o P4 de segurança máxima, para trabalhar com HIV, o vírus HIV/AIDS, com outros vírus, criamos essa unidade de internação. Essa unidade agora de laboratório, não no Hospital São Paulo, mas no prédio ao lado. Então nós fechamos o círculo epidemiologia, clínica e diagnóstico. A nossa disciplina então estava no auge, eu diria assim, com pessoas, docentes jovens, pós-graduandos, para fazer a sua atividade de pesquisa. E estávamos sendo contemplados com a nota da pós-graduação subindo aí para a nota 6. Certo? Muito bem. Por causa desse primeiro projeto grande, conseguimos outros projetos. E aí isso tem um começo de uma bola de neve com projetos NPq, CAPES, FAPESP. E então nós passamos a ter uma referência em pesquisa na área de infectologia nacional. E internacional também, porque os nossos projetos colaborativos, nós todos tínhamos formações na Europa, nos Estados Unidos, pudemos continuar com os nossos orientadores do exterior fazendo os projetos de pesquisa, e isso foi muito importante para a nossa instituição, para a formação dos nossos pós-graduandos, né, dos nossos pesquisadores. Bom, então essa é a história de sucesso dessa disciplina aqui. Ela foi uma história de conjunto, de união, né? Não foi um professor que fez, né? Muito bem. Aí tivemos um hiato na minha carreira, um hiato importantíssimo, e que eu então assumi a diretoria clínica do Hospital São Paulo em 1999, né? Hospital São Paulo. Então, ao lado do professor José Roberto Ferraro, do professor Mário Monteiro, e da professora Alba Lúcia Otura, a divisão de enfermagem. Junto com esses três, eu compus então a diretoria do Hospital São Paulo, um pouco diferente do que agora, a SPDM, a diretoria teve uma evolução grande. E nós quatro, então, durante um período de 4 anos que eu estive lá, nós trabalhamos em conjunto, cada um com a sua característica, de fazer um trabalho no Hospital São Paulo. Foi, sem dúvida, uma das mais gratificantes da minha carreira, né? Porque realmente me dediquei ao hospital, principalmente na parte de diretoria clínica, né? Eu não era responsável pela parte administrativa. Mas foi muito importante para mim, eu aprendi muito, trouxe para a minha formação características importantes relacionadas à assistência do paciente, em relação também entender a questão administrativa, as dificuldades, para que você possa implementar a melhor assistência no hospital. Hospital escola, né? Hospital difícil de ser dirigido, né? Continua sendo difícil. Muito bem. Na ocasião, eu me dediquei bastante ao pronto-socorro do Hospital São Paulo, né? E uma característica minha é trabalhar em equipe, em grupos, né? Assim fiz na disciplina, e que se dividisse as responsabilidades. Então, no Hospital São Paulo, um dos problemas principais, ainda continua, é o pronto-socorro, né? Os pacientes que vinham procurar aquela assistência de qualidade, aquela referência da Escola Paulista, do Hospital São Paulo, vinham da cidade toda, vinham de outros estados e sobrecarregavam o nosso pronto-socorro, não é isso? Então eu me dediquei bastante ao pronto-socorro do Hospital São Paulo. E naquela ocasião o diretor da Escola Paulista já era reitor, já era universidade, era o professor Hélio Egídio. Muito bem, o professor Hélio Egídio tinha uma característica. Ele sabia de tudo que acontecia no Hospital São Paulo. Ele também era o presidente da SPDM. E ele anotava com detalhe tudo que acontecia lá no hospital. Eu era o diretor clínico, os outros diretores também, administrativos e de enfermagem, financeiro, mas era um pouco diferente do que é a situação atual, né? Muito bem, mas
eu tive então a satisfação de ter sido diretor clínico junto com o professor José Roberto Ferrari e com o professor Hélio. Aprendi a respeitá-lo e admirá-lo também pela característica dele de trabalhar também em conjunto com os funcionários, com os médicos, uma característica própria do professor Hélio. E tem um episódio muito interessante que eu trabalhei muito no pronto-socorro, que eu gostaria de contar, que um professor elegido me ligou, acho que eu estava há um ano já na diretoria, e falou: Pinhatari, você está mandando pacientes embora do hospital, dando cartão vermelho para os pacientes? Eu falei: não, professor Hélio, eu instituí o cartão amarelo e o cartão vermelho que ficava na maca do paciente. 48 horas era amarelo, 72 horas era vermelho. Esse cartão não era para o paciente, não era para a enfermagem, não era para o funcionário administrativo. Esse cartão era para o médico. O médico do doente estava de cartão amarelo. O médico do doente é porque o paciente continuava na maca. Não é aceitável que um paciente ficasse 7 dias numa maca. Eu assim entendia e assim entendo. Mas como resolver isso? Não era de baixo para cima, era de cima para baixo. O cartão era para o chefe de plantão, o cartão era para o médico. Eu tive a felicidade, se eu puder dizer aquilo que me dá mais satisfação, de terminar a minha gestão praticamente sem macas no corredor do Hospital São Paulo. E também, junto com o professor Álvaro Atala, que também era o titular da emergência, criamos unidades no hospital, com o apoio do professor José Roberto. Criamos a UTI do pronto-socorro, né? A unidade também de coronariana, que pudesse atender os doentes coronarianos do pronto-socorro, junto com a disciplina de cardiologia. Então isso conseguia desafogar esses pacientes. E uma característica desse pronto-socorro na ocasião era que tínhamos que resolver os casos dentro de um prazo aceitável. E mesmo aceitável, ele era menor do que nos privados, mas era aceitável. Mas não poderíamos aceitar um paciente 10 dias numa maca. Eu não aceitei, ninguém de nós aceitava, né? Porque não é aceitável que esse tipo de paciente fique numa maca, no pronto-socorro. Bom, esse foi um trabalho que eu realizei e tive apoio também do Dr. Buchala. O Dr. Buchala, ele é médico ainda do Hospital São Paulo, médico que trabalha na SPDM, e ele me ajudou muito pela característica de personalidade dele. E ele me dizia: Buchala quer dizer o enviado de Alá, o enviado de Deus. Então, junto com o Dr. Buchala, nós fazíamos um trabalho corpo a corpo. E ele tinha uma característica que tem ainda: ele era o médico dos casos impossíveis, né? Não conseguia internar, não conseguia resolver. Nós íamos lá, internávamos, resolvíamos aquele caso. Ou ia para casa, fazia. Mas respeitando o paciente, respeitando o funcionário, porque a responsabilidade não era do funcionário, não era da enfermagem, era do médico. E também dos professores, né? Então os professores eram responsáveis. Se eles não podiam operar o doente no sábado e no domingo, a responsabilidade era do médico e do professor. E podia operar sim no sábado e no domingo. Bom, eu comentando isso porque é a atividade que me deu mais satisfação na diretoria clínica do Hospital São Paulo. Muito bem, mas quando o professor Elegídio ele deixou a reitoria, eu também deixei a diretoria clínica do Hospital São Paulo. Fiquei 4 anos, acho que foi um tempo muito bom, acho que foi produtivo, né? E agradeço muito aos colegas que naquela ocasião também estavam na diretoria e o professor Hélio. Bom, aí eu voltei à atividade da disciplina novamente, já não era mais o chefe da disciplina, mas o professor titular. E lutamos muito para que os nossos docentes da disciplina fizessem as livres docências, porque nós sabíamos que teríamos outros concursos de titulares. As disciplinas podiam ter mais de um titular, eu era o único titular. Então nós tínhamos então 6 livres docentes. E o departamento de medicina estimulava também a livre docência em a nossa disciplina. Então, vários livres docentes, inclusive o professor Sérgio Rey, eram livres docentes. Então, nós tínhamos livres docentes na disciplina. Eu fui o primeiro, junto com o professor Marcelo, mas tínhamos mais livres docentes. E surgiu, então, oportunidades de concurso para titular. Tivemos, então,
2 professores titulares ainda estão na ativa, o professor Reinaldo Salomão, certo? E o professor Arnaldo Colombo. São 2 professores titulares da disciplina. Eu seria, então, na ocasião, o primeiro e o terceiro professor titular. Isso foi uma coisa muito importante também para o nosso crescimento da disciplina dentro do contexto da Escola Paulista, né? E o fato de termos, então, os 3 professores titulares, a nossa pós-graduação, a pesquisa, ela então levou a nossa pós-graduação a ser nota 7 da CAPES, a nota máxima. Nós chegamos na nota máxima, né? Por isso que eu estou contando uma história de sucesso, né? Que começou lá do professor Tiriba, do professor Longo, do professor Jair, e que nós começamos então como professores colaboradores e acreditamos, né? Então todos nós acreditamos que isso era possível no Hospital São Paulo, na Escola Paulista. E então isso aconteceu, né? Nota 7, é a nota internacional. Nossos pós-graduandos são reconhecidos internacionalmente por causa dessa nota 7 que tivemos até o ano passado. Muito bem. A disciplina continua crescendo, mas já agora um pouquinho diferente, né? Isso acontece frequentemente, é importante a gente colocar isso também. O sucesso também leva a que você crie núcleos poderosos e mais fortes dentro da própria disciplina. Então, aquela disciplina mais familiar, mais, digamos assim, unida, não era esperado que isso acontecesse, já são núcleos mais fortes, grupos de pesquisas mais fortes. Então, isso é um modelo que está acontecendo na instituição e que é preciso que se preste atenção nisso para que se mantenha a unidade dentro do possível, né? Bom, isso é o caminho dessa disciplina. Eu vou contar agora o caminho do meu laboratório de pesquisa, né? Na minha área específica que eu fiz, então, a partir de 1990, criando então um laboratório especial de microbiologia clínica na enfermaria, né? E que depois nós levamos para uma área fora do hospital. Esse laboratório continua, nós já estamos aí há mais de 25 anos, chama Laboratório Especial de Microbiologia Clínica. Eu tive a satisfação, a felicidade de formar já 75 pós-graduandos dentro da minha carreira e me dá muita satisfação ver o que aconteceram com os egressos, né? Eu acho que é uma coisa importante, além das publicações, além da nota 7 da CAPES, o que aconteceram com os nossos alunos. Os nossos mestres devem ter ficado satisfeitos com o que aconteceram com os egressos da época, né? Eu contei a história, né? O sucesso. E eu fico também satisfeito com os nossos egressos, meus alunos de pós-graduação. Muitos deles estão no exterior, convidados e ficaram, né? Tanto médicos como não médicos. Então, os egressos da nossa pós-graduação, da nossa linha de pesquisa, ela é um critério importante, não são só as publicações que a gente tem que ver. Então, me dá muita satisfação que os meus alunos, a maior parte deles, saíram muito bem, tanto na área profissional, na área de pesquisa, como na área acadêmica também. Muitos são professores e respeitados, né? Então, me dá muita satisfação. Isso na minha atividade no laboratório. E, mais recentemente, nós estamos falando agora do século XXI, a satisfação de ter a professora Ana Cristina Gales, que também foi para o exterior, que trabalha numa área muito parecida com a minha, mas com um impacto, com uma desenvoltura e uma competência incrível, né? Então, a professora Ana Cristina Gales. A professora Ana Cristina Gales, ela tem um índice H, o índice H quando você mede a produção científica, de 35. O meu já é um índice alto, ele é de 18. Então, uma aluna que fez essa carreira, ela e o professor Arnaldo têm os 2 maiores índices H da nossa disciplina. Tive a satisfação de ser orientador de doutorado do professor Arnaldo, também do professor Reinaldo, e eles são os 2 pesquisadores com maior índice, né? Esse é um índice que mede a produção científica. Então, me dá satisfação de ter esses colegas aí, que a gente viu crescer também com esse índice de produção científica. Mais recentemente, o professor Carlos Kiefer também prestou concurso, trabalha comigo também nesse laboratório de pesquisa, já numa área muito interessante, que é de farmacodinâmica de antibióticos. Então, são colegas aí que estão numa geração mais nova e com uma produção muito boa. Então, essa é a minha história aqui. Agora, eu me aposentei aí em outubro do ano passado.
convite da pós-graduação da disciplina que eu continuasse para os meus alunos, tenho alunos de pós-graduação, estou continuando por um período, vamos ver quanto tempo nós vamos continuar aí na pesquisa, mas eu tenho muito carinho aí pela nossa instituição, tudo que eu comentei, né? Particularmente para o Hospital São Paulo, né? A Escola Paulista, né? A universidade cresceu muito, a gente tem um contato mais, aquela Escola Paulista mais antiga e o Hospital São Paulo. Eu tenho muito respeito pela instituição, muito carinho por ela e também pela SPDM, que eu estou aqui fazendo a minha entrevista aqui para vocês, aqui na SPDM, né? A SPDM que continua, começou muito antiga, ainda sou sócio da SPDM, professores aposentados ainda continuam, que é um marco também dentro da assistência em saúde no nosso país, né? Que cresceu, se desenvolveu, que a gente tem muita consideração por ela também. Então, apenas para finalizar, né, essa minha história, quer dizer, ela é uma história, então, começou lá em 71, 40 anos de formado, tudo que eu comentei, é uma história de sucesso, né, do hospital, da pós-graduação, sucesso de todos os membros da disciplina. Mas eu vou finalizar com uma questão mais pessoal, né, que eu tive também a satisfação de ter a minha aluna no 5º ano, quando eu era professor assistente, a professora Shirley Shizue Nagata Pinhatari, era Pinhatari porque eu me casei com ela, né? A professora Shirley, então ela era do Domínio Ribas, eu era um jovem docente, ela estava no 5º ano, então nós convivemos e nós nos casamos, estamos casados há 35 anos, né? Então é uma satisfação também, casei com uma epenista, né? Casei com uma professora que agora é professora do departamento de otorrinolaringologia, cabeça e pescoço da nossa instituição, e que tem também uma linha de pesquisa muito grande, me dá muita satisfação também. Então, fica aqui então o meu reconhecimento aqui e o meu carinho, e dizer que, já disse isso uma vez também, que eu tenho amor pela instituição, pela Escola Paulista, pelo Hospital São Paulo, mas o meu maior amor é pela Shirley ainda, né? Pela minha esposa, a Shirley Pinhatari. Ela está em primeiro lugar. Depois vem aqui a Escola Paulista, o Hospital São Paulo, os meus colegas, os meus amigos. Eu termino então dizendo que eu me sinto, eu fui privilegiado, né? É um privilégio ter sido parte dessa história.